Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós teremos um bate-papo sobre o uso de estratégias no TOEFL ITP. Vou esperando vocês chegarem, deixando aqui o meu resumo já aberto, para não esquecer nada. Vocês já sabem, né, que eu sempre faço o resumo, gente. Sempre, não tem jeito. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como foi o fim de ano? A nossa primeira live do ano, inclusive, né? Semana passada teve, e aí foi o fim de ano. E cá estamos novamente. Vamos só dar um tempinho para todo mundo ir chegando aí, por conta do horário. Quem ativou o lembrete aí, se deu bem, para vocês não esquecerem nada. E afinal de contas, todas as terças a gente tem live a partir de agora, viu? Antes era sexta-feira às 17, só que eu precisei mudar. E aí a partir de hoje, então, na próxima semana a gente tem de novo live todas as terças às 14 horas. Já anota aí pra você não perder. E um outro lembrete também, então toda terça tem live às 14 aqui no Insta. Assim que termina, eu subo a gravação também no YouTube. Se você quiser assistir pelo YouTube também pode assistir. Às vezes é até mais fácil de assistir a gravação pelo YouTube. E nós temos aulas quinzenais lá na comunidade Discoralto no Telegram. Na verdade, a comunidade é onde eu divulgo o link das aulas, mas as aulas acontecem ao vivo pelo Zoom. Então, deixa eu anotar aqui, quarta-feira, 16 horas, a cada 15 dias. A nossa primeira aula do ano vai ser dia 11, então anotem aí, dia 11 às 16 horas tem aula lá na comunidade gratuita. Se você ainda não tá na comunidade, tá perdendo tempo, viu? Porque eu divulgo várias informações sobre a prova, dicas, estratégias, exemplos de questão e muito mais. Sejam bem-vindos. Eu vou só esperar dar os primeiros 5 minutinhos, gente. E aí a gente começa então a falar sobre o uso de estratégias no TOEFL ITP. Eu sei que quando a gente pensa em provas de proficiência é bem comum pensar no uso de estratégias, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. E aí, tô lembrando aqui, ontem eu tinha enviado uma mensagem lá na comunidade dando uma dica para quem quisesse garantir desconto para fazer a prova ou fazer a prova por um preço mais barato. Era comprar a prova antes de eles atualizarem o site, porque todo janeiro a prova passa por um reajuste e eu sabia que isso aconteceria a qualquer momento, o preço já estava estipulado, inclusive eu comentei com vocês na última live. E aí hoje eles atualizaram o valor, então quem comprou até ontem conseguiu pegar o preço de 2022, que era R$ 572 e agora, deixa eu conferir aqui, 629. Foram quase R$ 60 no reajuste, bastante coisa, né? Mas já era o esperado. Então, quem conseguiu comprar até ontem se deu bem, tá bom? Então, vamos lá. Sobre o que a gente vai falar nessa live hoje? A gente vai falar sobre o uso de estratégias na prova. A gente vai falar sobre o que são as estratégias, porque a palavra em si é muito comum, mas nem todo mundo tem consciência do que de fato são as estratégias. A gente vai falar para que as estratégias servem ali durante a realização da prova e quais são as estratégias mais eficientes. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas das estratégias que eu ensino durante o preparatório, para que vocês possam se dar ainda melhor durante a prova, né? Então a gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas à estratégia. E aí, pra gente começar então, me contem aí, quem tiver ao vivo, como que tá a preparação de vocês desde a nossa última live. Tinha muita gente que ia fazer pela primeira vez, tinha algumas pessoas que já estavam com a prova agendada, tinha gente que ainda estava um pouquinho perdido. E me contem aí então como que tá a preparação de vocês. Em qual fase aí vocês estão? Vocês já começaram a estudar? Ainda estão
precisando de orientação? Como que tá isso? Me contem aí pra gente começar então a falar das estratégias. Deixa eu ver quem tá aqui. Opa! Então vamos lá. Primeira coisa então pra gente começar é o seguinte: não tem como a gente falar de estratégia sem entender como que funciona o processo inteiro, ou deveria funcionar, né, de preparação para a prova. Então, para a gente chegar nas estratégias, a primeira coisa que a gente precisa entender é: existe uma grande diferença entre se preparar para a prova de forma eficiente e fazer um cursinho de inglês. Não sei se é o caso de vocês que estão assistindo. Quem estiver assistindo gravado pode deixar um comentário depois, mas é muito comum quando a gente descobre que precisa fazer uma prova de proficiência em inglês, o primeiro impulso geralmente é: preciso estudar inglês. Ou se você já estudou inglês antes, é: preciso revisar o que eu estudei de inglês. E aí muita gente vai para o primeiro caminho ali, o caminho 1, que é começar a estudar inglês. Só que, vamos entender o seguinte: em um cursinho de inglês, um curso de inglês regular, o que geralmente acontece? Você vai passar por todos os níveis ali de proficiência em inglês. Você começa, geralmente... Deu uma pausa, Samila? Samila, inclusive, como que você prefere que te chama? É de Samila mesmo? Porque eu vi que seu nome é composto. Então, como que geralmente funciona um curso de inglês? A gente começa ali passando por todos os níveis de proficiência, do básico até o avançado. E isso demora aí geralmente 2 meses e meio, até 5 anos, 6 anos, depende muito do cursinho que você for fazer, do formato, se é intensivo, se é extensivo, se é aula particular e etc. E aí você vai ver, ou deveria ver, todos os conteúdos relacionados à língua inglesa. E aí, dependendo do cursinho, uns vão focar muito na parte de estrutura, outros vão desenvolver melhor a parte de conversação e etc. Ponto. Esse é o primeiro caminho que as pessoas geralmente pensam que deveriam seguir quando estão se preparando para uma prova de proficiência em inglês, tá? O segundo caminho é o caminho dos cursos preparatórios. O que são os cursos preparatórios? Ao invés de você passar por todos esses níveis aqui, o que um curso preparatório vai fazer? Ele vai reunir os conteúdos, os principais conteúdos que você veria em um cursinho de inglês, mas são somente os conteúdos que são cobrados na prova, porque nem todo conteúdo que você vê vai ser cobrado na prova, certo? Então, um curso preparatório, ele vai reunir ali os principais temas, os mais importantes, para serem trabalhados durante o curso. Então, aqui está uma das principais diferenças. E aí, onde é que vão entrar as estratégias? As estratégias vão entrar a partir do momento que você tem um bom domínio do conteúdo, você tem um bom conhecimento de inglês. Vamos pensar em alguém que já fez um cursinho. Tem gente que chega para se preparar, às vezes já até finalizou um cursinho, tem certificado de nível avançado e tudo mais. Mas quando se trata da prova do TOEFL, você tá tendo algumas dificuldades ali que não necessariamente são com o nível de inglês. Então, mesmo sendo fluente, se você faz a prova pela primeira vez, pode ser que você tenha dificuldade com o vocabulário muito específico, porque a gente está falando, né, especificamente do TOEFL ITP, que é uma prova com conteúdo 100% acadêmico. Então, o vocabulário que aparece ali na prova também é um vocabulário muito específico do contexto acadêmico. E aí eu tô falando do geral, mas tô falando de áreas específicas mesmo. Pode ser que você se depare com um áudio ou com um texto da biologia ou da história, da geografia e etc. E se você não tem uma boa base desse tipo de vocabulário,
isso pode acabar te atrapalhando um pouquinho na prova, independente de você saber muito inglês ou não. Vamos pensar o seguinte, deixa eu só beber uma água aqui. Vamos pensar o seguinte, tem muita gente que aprende inglês jogando. Eu tinha um jogo lá que eu gostava bastante, jogava todos os dias e eu sei várias coisas de inglês por conta do jogo. Ou, eu assisti muito uma série X e aprendi muita coisa de inglês com essa série. Tudo bem, só que o vocabulário da série, o vocabulário do jogo é totalmente diferente do vocabulário da prova. Onde que eu quero chegar com isso? Mesmo que você tenha um nível avançado de inglês, que você seja fluente em inglês, no sentido de você consegue se comunicar em inglês independente do seu nível, você pode enfrentar algumas dificuldades específicas na prova, que estão relacionadas a outras coisas que não só o nível de inglês. E é aqui que entram as estratégias. Então, uma das dificuldades pode ser a dificuldade com vocabulário específico. Quando vocês estão na pós-graduação, por exemplo, é até comum que vocês tenham contato com textos em inglês. Na última live tinha até gente falando sobre isso. Acho que foi a Michelle falou sobre, etc. Só que a gente se acostuma muito com o vocabulário da nossa área. Então, quando eu pego artigos que são da minha área, mesmo que esteja em inglês, como eu já estou familiarizada com o assunto e com aquele tipo de vocabulário, eu tenho mais facilidade. Isso não significa que vocês vão ter facilidade em todos os textos da prova. Porque se cai um texto ali de uma área que você não tem tanta familiaridade assim, pode ser que o vocabulário acabe te prejudicando, certo? Segundo tipo de dificuldade que a gente pode ter na prova, está relacionada ao tempo. Às vezes eu sei inglês fluente, eu consigo me comunicar, eu já estudei cursinho por anos, mas quando eu chego na prova, o tempo de resposta é muito rápido, muito curto e eu acabo não conseguindo responder tudo no tempo. Ou, às vezes, eu até respondo tudo, mas tenho que chutar várias questões. Ou, às vezes, eu comecei ali mais devagar na sessão, quando eu vejo faltam 5 minutos e eu tenho que responder 20 questões, e aí eu me desespero. E mesmo que eu responda aquelas questões, eu não dei tanta atenção assim, eu não consegui avaliar direitinho cada uma das questões para escolher a minha resposta. Quem aqui tem dificuldade com vocabulário ou com o tempo? Me digam aí para eu ir acompanhando vocês. Enquanto isso eu vou conferindo aqui. Me digam aí quem é que tem dificuldade com vocabulário ou com o tempo da prova. Aconteceu isso, Samila, de ter que responder correndo? Nossa, infelizmente é muito mais comum do que parece. Porque o tempo, com certeza, gente, eu até brinco que assim, até quem não sabe nada sobre o TOEFL, a única coisa que sabe é rápido. No primeiro dia de aula eu pergunto assim, o que você sabe sobre o TOEFL? E a pessoa responde, é muito rápido. Pouco tempo e 2 textos ainda. Olha só, todo mundo que tá aqui, porque, todo mundo que tá aqui tá falando do tempo. Acho que o tempo que pega, eu tenho mais dificuldade com o tempo, pouco tempo e 2 textos com o tempo, enfim. Como que funciona isso? Quando a gente faz pela primeira vez, tem várias situações diferentes. Tem quem faz pela primeira vez sem ter noção absolutamente nenhuma sobre a prova e leva aquele susto. Porque a pessoa tá indo assim, literalmente sem saber nada. É tipo, já que eu tenho que fazer essa prova, vou marcar e pronto. E chega lá, de cara já leva aquele susto com o listening, porque são 12 segundos por questão. Gente, 12 segundos
é isso aqui, né? É um tempo de dar um respiro e, enfim, e responder. Tem gente que já conhece a prova, não tá indo totalmente sem saber como é, mas ainda assim tem dificuldade para lidar com o tempo, que eu acho que é o caso da Samla, do Fábio, por exemplo. O Fábio tinha comentado na última live que já fez a prova uma vez, não é isso, Fábio? Então, assim, você já conhece a prova, mas continua tendo dificuldade com o tempo. Então, assim, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é, o tempo da prova, por mais que ele seja curto, ele é suficiente para responder todas as questões. Porque se não fosse suficiente, esse não seria o tempo da prova. Faz parte da ética, gente, de criação de prova. Eles não poderiam prejudicar vocês nesse sentido, de colocar tempo ali que não é suficiente para responder. Então, o tempo da prova é suficiente. A péssima notícia é que, infelizmente, vocês vão ter que lidar com isso. E é aqui que entra a solução, que são as estratégias. Então, agora sim a gente pode vir e começar a falar de estratégias. As estratégias, eu sempre gosto de falar isso, não é mágica, gente. Estratégia não é mágica. Porque é muito comum, principalmente hoje em dia na internet, todo mundo quer defender o seu ponto de vista, todo mundo quer que você acredite no que está dizendo, ou compre um curso, quer te convencer e etc. E acaba colocando muitas vezes as estratégias como uma solução mágica que vai acabar com os seus problemas ali na prova e vai te dar o seu certificado na mão. E não é bem assim. A primeira coisa que tem que ficar claro é estratégia, o objetivo do uso de estratégias ou do ensino de estratégia não é aumentar o seu nível de inglês. Isso tem que ficar muito claro. Não adianta achar que você vai sair do A2 para o B2 usando estratégia. Isso não existe, tá, gente? Até porque, se a gente for conferir ali a diferença de nota entre os níveis, é quase 100 pontos entre um nível e outro de diferença. Entre o início ali de um nível para o outro é cerca de 100 pontos, é muita coisa. Então, que fique muito claro isso, e desculpa a minha sinceridade, mas eu prefiro ser sincera com vocês e preparar vocês do que ficar inventando coisa. Estratégia, o objetivo de estratégia não é aumentar nível de inglês, certo? O objetivo de estratégia é te ajudar a lidar com dificuldades que você vai enfrentar na prova e que não estão relacionadas ao conhecimento de inglês em si. E quais são essas dificuldades? Dificuldade com o tempo, que é o que estava todo mundo reclamando aqui, e dificuldade com vocabulário. Então, as estratégias nada mais são do que informações sobre a prova, sobre a forma como o conteúdo é cobrado, sobre a forma como as questões ali são elaboradas, sobre a forma como as alternativas são criadas e etc. Então, são informações privilegiadas, digamos assim, sobre a prova e cada uma de suas sessões, que vai te auxiliar a lidar com o tempo e a lidar com o vocabulário também, mas principalmente com o tempo. Quem lembra aqui do exemplo que eu dei na última live? Por que o tempo é tão importante pra gente? Não adianta eu dominar todo um conteúdo se eu não tiver tempo suficiente para mostrar que eu sei aquele conteúdo. E aí eu dei o exemplo para vocês de uma entrevista de emprego. Não adianta nada você ter um currículo impecável se você tem várias experiências e várias ideias de como você pode colaborar com a empresa, se eles só te derem 30 segundos para você falar isso tudo. Então é aí que entra a importância do tempo. O tempo é um dos nossos maiores inimigos no momento da prova.
E eu tô falando isso muito tranquila, porque quem é que já me acompanha um pouquinho mais de tempo e já me viu falando sobre, quando eu entrei pro time de professores do ISF, teve um concurso, tinha o currículo, tinha a prova didática e tinha a comprovação da proficiência, que era nível C1 que eles exigiam. Qualquer nota dentro do C1. Eu lembro direitinho, era uma vaga, 3 pessoas concorrendo, eu e mais 2. Essas outras 2 pessoas aqui que estavam concorrendo comigo, eu tô dizendo isso porque eram meus amigos, tá? E eu conheço essas pessoas muito bem. Eram pessoas que estudavam inglês há ano, que falavam inglês fluentemente, que já tinham certificado do curso, que finalizaram de inglês, que já davam aula de inglês quando eu entrei na graduação. Todos eles tinham um nível de inglês mais alto do que o meu. Todos eles se garantiam no inglês. Excelente. Quando a gente foi fazer a prova, o que aconteceu? Eu que não me garantia no inglês, eu tinha um nível de inglês já, mas eu tinha noção que o meu tempo de estudo de inglês e o deles era totalmente discrepante, eu me garanti na preparação. E aí sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram a nota que precisava. E a pessoa que foi selecionada fui eu. Não pelo meu conhecimento de inglês, mas porque eu me preparei buscando entender como a prova funcionava e entendendo ali a padronização. Então, saber inglês é excelente, afinal de contas, é uma prova de proficiência em inglês. Só que se você tem domínio de inglês, mas não tem domínio da prova, isso pode acabar te comprometendo. E é aí, então, que a gente tem os 4 pilares de uma boa preparação para a prova. Vocês estão anotando isso aí, gente? Espero que sim, hein? Não percam essas informações. Espero que vocês estejam anotando. Então, quais são os 4 pilares que a gente tem de uma boa preparação, de um bom resultado ali no exame? O primeiro deles é o conhecimento de inglês. Ontem mesmo eu estava falando aqui nos stories sobre isso. A prova, ela vai te avaliar, né? Vai avaliar o seu nível de inglês do A2 ao C1. Então, espera-se que quando você vai fazer a prova, você tenha no mínimo o nível A2, que é o nível mínimo avaliado pelo exame. É o mínimo. Agora, vamos lá, esse é o mínimo. Qual é o ideal? Qual seria o ideal de conhecimento de inglês? O ideal é que o seu conhecimento de inglês seja compatível com o nível da nota que você precisa. Tem editais, como era o caso do meu edital do Idiomas Sem Fronteiras, que exigia um nível. Tem que ser C1, independente da nota. Pode ser qualquer nota. Tem editais, como é o caso do PDSE, que exige a nota. Só que cada nota está posicionada dentro de um nível. Então, no caso do 543, é o nível B2. Então, qual seria o ideal? O ideal é que você já tenha um nível de inglês B2, que é o intermediário avançado. Se você já tem o nível de inglês compatível com o nível da nota que você precisa, mais fácil é de atingir a meta, certo? Esse é o ideal. O mínimo é ter pelo menos o A2, porque é o nível mínimo avaliado pelo TOEFL ITP. Então essa é a base de tudo, tá? É o fundamento de uma boa preparação, de um bom resultado, é o conhecimento de inglês. Ah, Gabi, mas eu já estudei inglês tem muito tempo e tem bastante tempo que eu não tenho contato, só com os artigos mesmo e etc. Como que eu faço? Se planeje para estar em contato com a língua. Não tem como falar de preparação, gente, e simplesmente ignorar o inglês.
Não existe isso, as coisas precisam andar juntas. Quer dizer que você vai ter que fazer um cursinho completo do básico ao avançado? Não. Até porque nem dá tempo, né? Não dá tempo de fazer um cursinho do básico ao avançado em 2 meses de edital. Não existe isso. É a mesma coisa de prometer fluência em 6 meses, né? Não existe isso, gente. Não existe. A menos que você se dedique 24 horas a isso. Certo? E se você está se preparando e precisa urgente aumentar esse contato com a língua inglesa, existem várias opções. Você pode criar o seu cronograma de estudo? Pode. No curso tem um planejamento que eu ofereço diário com exercícios? Tem. Na comunidade tem aula quinzenal gratuita? Tem live aqui. Então, assim, tem várias formas de você entrar em contato com a língua inglesa para aumentar o seu nível, ou pelo menos para manter ele ali no nível que você precisa. Então essa é a nossa base de tudo. Já a gente chega nas estratégias. Então primeiro a base. Sem conhecimento de inglês, não adianta querer fazer uma prova de proficiência em inglês. Não faz sentido, a conta não fecha. Concordam comigo? Então essa é a nossa base. Depois disso, o que viria acima? Acima nós temos a prática e a análise da prática, que seria ali o momento de fazer exercícios, simulados e etc. Eu até comentei sobre isso também na nossa última live. Sobre exercícios e simulados, que é o seguinte: um dos impulsos também quase naturais que a gente tem assim quando descobre que precisa se preparar para uma prova é: vou começar a fazer simulado. Só que, como eu comentei com vocês, fazer simulado é um dos pontos dentro de uma boa preparação. E segunda questão, né? Além de fazer os simulados, você precisa... Oi, tem alguém me ouvindo? Parece que a conexão ficou um pouco ruim e voltou. Confirmem aí, por favor, se vocês conseguem me ouvir. Vocês me ouvem? Voltou? Perfeito, então. Perfeito. Vamos continuar. Eu acho que vocês perderam um pedacinho do que eu falei. Pausou por conta da conexão. Beleza, então vamos lá. Só recapitulando. Simulados, eu tava falando de simulados. Simulados são, né, um dos recursos que você pode usar ali dentro da preparação. E geralmente a gente usa simulado para você se familiarizar com a estrutura da prova, para você entender qual é o seu nível atual e etc. Mas, e aí foi aqui que a conexão cortou. Não adianta a gente ficar fazendo toneladas de simulado sem parar para analisar o que é que vocês estão fazendo de errado. Eu não tô dizendo, tá, gente, vocês só fazem coisa errada, não é isso. Todo mundo vai cometer um erro ou outro ali no simulado e a gente só vai conseguir evoluir. E aí fica aí a lição de vida, né? A gente só consegue evoluir se a gente para olhar os nossos erros. E isso é da vida. E a gente se aplica à prova, não adianta eu ficar achando que eu vou aumentar minha nota se eu não entender o que eu tô errando. Eu preciso entender quais são os meus erros para eu corrigir aqueles erros, trabalhar naqueles erros e aí sim conseguir aumentar minha nota. Então, acima ali da nossa base, a gente tem a prática e a análise da prática. E aí vou fazer um parênteses também. Vou fazer um parênteses que é o seguinte. Às vezes eu costumo falar aqui no Insta entre exercício e simulado. Qual que é a diferença de exercício e de simulado? Eu acho que existe a diferença óbvia, que todo mundo já imagina, que o simulado é no formato da prova. Beleza. Mas, além disso, existe uma outra diferença muito importante. O exercício ou os exercícios
são ferramentas que você tem para construir e desenvolver cada uma das habilidades que são necessárias para a prova. Vamos supor o seguinte, eu tô fazendo autoescola para eu tirar a minha carteira de motorista. Então eu vou ter uma aula de direção perigosa, eu não lembro se o nome é assim, né? Mas dirigir na chuva e etc. Eu tenho uma aula de direção noturna, certo? Então tem que dirigir à noite. Tem uma aula de baliza e etc. Então eu tenho que dominar cada uma dessas habilidades aqui para eu poder me dar bem no dia da minha prova da autoescola. E aí, o que a gente faz? Exercícios. O professor, o instrutor da autoescola, ele vai te levar para treinar cada uma dessas habilidades. Então, por exemplo, no meu caso, tinha aula que eu ia só para treinar a baliza. Tinha aula que eu ia só para dirigir à noite, para eu me acostumar ali com a direção noturna. E os exercícios são exatamente isso. É onde você vai treinar cada um dos conteúdos que você está estudando, cada uma das estratégias que você está estudando. No curso de estratégia, a gente tem uma lista com um compilado de todas as estratégias. No curso completo, a gente tem uma lista de exercício para cada estratégia, para cada conteúdo. São mais de 20 listas de exercício. Então, primeiro a gente trabalha em cada uma das habilidades que você precisa, cada um dos conteúdos, para depois a gente misturar isso tudo ali na hora da prova. Ou, no nosso caso, do simulado. Então, que fique bem claro essa diferença entre exercício e simulado. E aí é que a gente chega finalmente nas estratégias. Porque a estratégia é que vai ajudar a gente a usar esses pilares, que é o conhecimento de inglês e a prática, de forma eficiente no tempo que a gente precisa utilizar. Pensem que são 4 pilares. Se eu sei muito inglês, mas eu não pratiquei, não fiz nenhum exercício, não fiz nenhum simulado, não sei usar estratégia, enfim, não analisei ali o que eu tô errando, provavelmente eu vou enfrentar dificuldade na prova. Se eu só estudo estratégia, só estudei estratégia, se eu tenho um bom conhecimento de inglês, se eu tenho um bom nível de inglês e eu pratiquei, perfeito. Agora, se eu só estudei estratégia e eu tenho um conhecimento mais básico de inglês, talvez isso não seja tão efetivo assim, se o nível que você precisa atingir é mais alto do que o seu nível atual. Ficou claro isso? Olha só, se eu sou nível A2 e preciso ir para o B2, não adianta focar só em estratégia. Porque as estratégias, elas não vão aumentar o seu nível de inglês. Elas só vão te ajudar a lidar com a dificuldade da prova, para você conseguir aplicar o seu conhecimento ali do conteúdo naquele tempo específico. Agora, se eu já tenho nível B2 ou se eu tenho um nível B1 muito próximo do B2, as estratégias podem sim me ajudar ainda mais. Mas entendem isso? Quanto mais distante do nível do seu objetivo o seu nível atual tiver, menos você pode contar com as estratégias. Não necessariamente menos você pode contar, mas você vai precisar focar em outras coisas também, que não só as estratégias. Então tomem um certo cuidado com isso, porque saber estratégia é fundamental, independente do seu nível de inglês. Vou repetir isso aqui porque eu acho que assim ficou mais claro. Saber estratégia é fundamental, independente do seu nível de inglês, porque as estratégias vão te auxiliar com o tempo da prova. Mas
Se o seu nível de inglês está muito abaixo do que é preciso, do que está sendo exigido, contar só com estratégias não vai resolver. Ficou claro? Sim? Me digam aí. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa que eu tinha anotado. Confirmem pra mim se não ficou dúvida. Eu tinha colocado 2 dúvidas aqui, mas eu acho que eu já respondi. Que é, saber estratégia vai aumentar o meu nível de inglês? Não necessariamente. Quanto mais distante, mais a gente vai precisar focar na base. Estratégia sozinha, sem inglês, não vai resolver nada. Tomem cuidado com isso. Agora, se você já tem um bom nível de inglês, as estratégias vão potencializar os seus resultados. É isso. Tá bom? Por que eu tô querendo explicar isso antes de entrar, de dar alguma estratégia? Porque senão a gente vai usar as coisas de forma errada. Vai achar que vai sair dessa live aqui que vai aumentar 100 pontos na prova. Só com 2 dicas que eu dei, não é bem assim. Queria que fosse. Imagina que maravilha. Assistiu aí 1 horinha de live e aumentou 100 pontos. Queria que fosse. Queria poder falar isso pra vocês. Falar assim, não, imagina, estuda essa estratégia aí que eu tô passando em 1 hora que você vai sair do A2 pro B2. Mas as coisas não são assim. E por mais que esse seja o meu trabalho e que eu viva disso, que eu viva de curso e etc., eu vou deixar isso claro pra vocês, que eu não faço milagre. Isso aí é uma coisa que eu ainda não tô fazendo, que é milagre, tá? Então fique bem claro isso. E aí, já que não tem dúvidas, eu vi aqui escrito sem dúvidas, a gente vai falar de estratégias. Ah, que maravilha! Eu trouxe pelo menos uma de cada sessão. Se quiser aprender mais, tem os cursos. Mas, ó, vou falar pelo menos uma de cada. Quem estiver anotando aí, depois tira uma fotinha, me marca pra eu ver ou me manda na DM. Anotem tudo, gente. Anotem tudo. Isso aqui é conteúdo de curso e quem é meu aluno que tá aqui não me deixa mentir. Seguinte, vamos começar pela sessão de listening. Qual é a maior dificuldade que vocês têm na sessão de listening? Qual dos tipos de áudio é mais difícil para vocês? Quais são as maiores dificuldades ali? Como que geralmente é a sessão de listening para vocês? Como que é isso aí? Os textos longos, no caso, os áudios longos? Os áudios longos. Deixa eu até pegar um livro aqui, simulado. Os áudios longos também, Rafa? Tá. Deixa eu só pegar uma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui pra fechar. Seguinte. Os áudios mais longos também. Oi, gente, tá todo mundo no... Tá vendo? Olha, tá todo mundo no mesmo barco. Elo, também, os áudios mais longos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Por que os áudios mais longos são mais difíceis? Por que eu tô fazendo assim? Não tô dizendo que é fácil. É porque isso é muito relativo, tá? Coincidentemente, todos vocês aqui têm dificuldade com os áudios longos, mas não é sempre assim. Tem gente que tem mais dificuldade com curto e etc. Mas, no geral, por que as pessoas geralmente, ou por que vocês geralmente têm mais dificuldade com os áudios longos? Por quê? Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa de tudo. Qual é o conteúdo dos áudios longos? Que tipo de assunto aquelas pessoas aparecem falando nos áudios longos? Geralmente são conteúdos mais acadêmicos. Se a gente compara com os áudios curtos, aqueles 30 primeiros ali, os 30 primeiros, que são os áudios curtos, geralmente são áudios sobre o dia a dia.
é um vocabulário que, querendo ou não, mesmo que você tenha um nível de inglês mais básico, você tem acesso a esse tipo de vocabulário. Eles podem estar falando ali sobre uma festa, sobre um livro, sobre a rotina deles e etc. Então, querendo ou não, é um tipo de vocabulário muito mais familiar pra gente e muito mais parecido com o vocabulário que a gente tem contato nos cursos de inglês, por exemplo. Quando a gente pega os áudios, né, da parte B, parte C, que são todos áudios mais longos, eles já começam a trazer o conteúdo acadêmico. E aí volta naquilo que eu tinha comentado no início, na dificuldade com vocabulário específico. Eu tô ouvindo uma palestra sobre a troca de pena das aves. Olha como isso é específico. Olha como esse vocabulário pode me comprometer. Às vezes, não é que eu não tô entendendo inglês. Às vezes, o que falta é vocabulário daquela área específica. Se tem um áudio, provavelmente isso já aconteceu com vocês. Já aconteceu de cair um áudio, mesmo que fosse mais longo, só que de um tema que vocês tinham mais familiaridade e aí vocês acharam tranquilo de responder? Já aconteceu isso com alguém aqui? Nossa, que é um texto sobre história, eu achei tranquilo. Mas aí caiu um outro sobre biologia e eu fiquei perdida. Como diz a Samla, umas lectures nada a ver. Muito aleatórias, né? Queria a gente poder, né, escolher ali qual é o tema que vai cair, mas isso não acontece. Então a primeira coisa que vocês precisam conseguir fazer para que vocês, né, desenvolvam ali e alcancem a meta é: qual é a minha dificuldade? É o formato do áudio? Ou é o vocabulário? Ou é o tempo? Na live passada eu tava falando sobre as dores, né? Eu preciso identificar qual é a minha dor. Às vezes eu acho que a minha dificuldade é só porque o áudio é mais longo, mas não é. Às vezes é por conta do vocabulário. Agora, tem gente que tem mais dificuldade com os áudios longos porque exige uma maior concentração, digamos assim, porque você vai ter que responder mais de uma pergunta sobre o mesmo áudio. Então, cria-se a sensação de que você precisa lembrar daquelas informações. É como se você tivesse que arquivar, né, tudo que você ouviu para falar assim: nossa, será que eu vou lembrar de tudo na hora que eles perguntarem? Porque eles vão fazer de 3 a 5 perguntas sobre aquele mesmo áudio longo. E aí pode ser os diálogos ou as palestras e etc. Então dá uma insegurança de: meu Deus, será que eu vou ter que decorar isso tudo? Como que eu vou lembrar disso que eu tô ouvindo para poder responder? Será que todas essas informações de fato são importantes e etc? Então comecem primeiro, se vocês estão em fase de preparação, identificando qual é a dor de vocês. É o formato em si? Ou será que não é o vocabulário? Será que não é esse foco, talvez, né? Ter que ficar muito fixo ali naquilo que você está ouvindo por muito tempo? Qual que é a dor de vocês? Vocês conseguem identificar? Esse é, assim, o primeiro passo. Primeiro passo para a gente entender como vai melhorar, entender a dificuldade. Certo? Beleza. Com base nisso, qual que é a diferença dos áudios curtos para os áudios longos? Vocês provavelmente têm uma noção dessa diferença, porque quando eu perguntei, vocês já fizeram essa divisão, áudios longos, áudios curtos. Vocês mesmos já fizeram essa divisão. Qual que é a diferença? Nos áudios curtos, como são bem curtinhos mesmo, eles vão aproveitar que você não recebe tantas informações assim para avaliar conteúdos específicos da língua inglesa. Quais são esses conteúdos? A gente pode pegar, né, o uso de phrasal verbs, expressões idiomáticas e etc. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse conteúdo de inglês que está sendo cobrado e de alguma forma vão inserir esse conteúdo
dentro do diálogo para poder avaliar o seu conhecimento daquele conteúdo. Então, eles estão focando em conteúdo, em pontos ali muito específicos dentro daquele diálogo. Às vezes é uma palavra ali que está sendo avaliada. Agora, quando a gente pega os áudios longos, e aí quando eu falo áudios longos, eu tô falando tanto dos diálogos quanto das palestras e aulas. Nesses áudios longos, tem áudio que tem às vezes 1 minuto de duração por aí. Pensa bem se eles conseguiriam avaliar o conhecimento dessas palavras, dessas expressões em inglês, por exemplo, em um áudio longo. Como que eles vão exigir que você lembre de um phrasal verb que você ouviu no meio de uma palestra de 1 minuto? Não existe isso, gente. É impossível. É impossível. Já é difícil lembrar de todas as informações do áudio. Imagina ter que dar detalhes, assim, de qual é a palavra e etc. Não existe isso. Não existe. E aí, o que eles vão fazer, então? Já que eles não estão cobrando conteúdos específicos, palavras, expressões, estruturas específicas, eles vão cobrar a sua compreensão. Aí eles estão entrando na compreensão. Compreensão geral. Primeira coisa que eles cobram é compreensão geral. Será que você consegue dizer, depois de ouvir aquele áudio, qual era o tema daquele áudio? Qual era o ponto principal ali que estava sendo discutido? Então, primeiro eles vão focar na sua compreensão geral. Depois, o que eles vão fazer? Eles vão começar a cobrar detalhes. Detalhes de informações que foram mencionadas durante esses áudios. E aí a gente volta naquela dúvida, que é: será que eu vou ter então que decorar todas as informações para poder responder perguntas de detalhe? E a resposta é não. Nem tudo que aparece ali nos áudios vai ser cobrado. Afinal de contas, são só 4 questões, de 3 a 5, na verdade. Geralmente são 4. Aí eu peguei aqui até para mostrar para vocês, né? Ó, nesse, tá dando para ver? Tá. Olha só. São 4 questões sobre o mesmo áudio. Geralmente elas aparecem, para quem for fazer no caderno de prova, no formato de papel, aparece assim, né? Ó, na mesma página. Para quem for fazer remoto, aparece as 4 na tela e na hora que faz a pergunta vai aparecer uma só por vez. É chato não poder anotar na prova remota? Sim. Mas você acha que daria tempo, Samila? Eu fico me questionando isso. Tipo, será que a gente teria tempo para fazer anotação? Acho muito rápido. Acho bem rápido. Não sei. Na prova de papel, a prova presencial, em teoria pode fazer anotação. Na remota não pode, porque não tem como, gente, eles saberem se você tá com papel aqui, ó. Não tem como eles saberem se é anotação ou se é cola, concordam? Então qualquer coisa ali pode te fazer perder a sua prova. Então é muito, muito, muito arriscado e por questões de segurança eles proíbem a anotação. Mas eu particularmente acho que o tempo da prova, assim, não favorece a anotação. Você vai acabar se embolando ali e perdendo o resto do áudio. Mas vamos pensar na solução, né? O que a gente vai fazer então? Já que a gente não vai ficar decorando todas as informações do áudio longo. A gente vai usar a estratégia de antecipação. É uma estratégia que existe. É uma estratégia que funciona, mas vamos deixar bem claro também, porque eu não vou mentir para vocês mais uma vez, né? Nunca vou mentir, que é o seguinte: não é uma estratégia tão simples de aplicar se você não praticar. É algo que exige prática. Porque o que é essa estratégia de antecipação? Não sei para que eu guardei, gente, essa coisa. Podia ter deixado aqui comigo. O que é a estratégia de antecipação? Vamos pensar o seguinte.
Tô mostrando aqui livro, mas imaginem a prova remota. Quando você tá ouvindo o áudio, vai aparecer ali na sua tela os 4 grupos de alternativa referentes àquela questão. O que a gente pode fazer? Primeiro, se a pergunta não aparece por escrito, no meu caso aqui tá aparecendo, tá vendo para vocês aqui, ó, aparece a pergunta. Na prova, nem sempre aparece, tá dando uma variada ainda essa prova, tá, gente? Mas, vamos lá. O que a gente pode fazer? Quando eu conheço os padrões ali de questão e eu avalio aqui as 4 alternativas que eu tenho, eu consigo mais ou menos antecipar, por isso que chama antecipação. Então eu consigo mais ou menos antecipar o que vai ser perguntado. Só que para isso eu preciso conhecer a padronização das alternativas, dos tipos de pergunta e etc. Exemplo bem, né, para ficar bem claro para vocês. Um dos tipos de pergunta que eles fazem ali nos áudios é onde? Where does this conversation probably take place? Onde que essa conversa provavelmente está acontecendo? Se eu bato o olho ali num grupo de alternativas e vejo que só tem alternativas referentes a lugares, por exemplo, a museum, a hospital, a school e etc. Se eu bato o olho naquelas alternativas, eu consigo antecipar que vai ser feita uma pergunta sobre onde, e aí automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou direcionar a minha atenção durante aquele áudio para buscar essa informação, certo? Confirmem aí, está dando para pegar, estou falando muito rápido. Então é um processo. Você, primeiro, conhece a padronização de perguntas da prova e a padronização de alternativa. Segundo, se você conhece essa padronização, você vai antecipar as perguntas. Você vai analisar qual é o padrão das alternativas que você tem, com base nesse padrão, antecipando, né? Você consegue mais ou menos saber qual vai ser a pergunta que vai ser feita, certo? E aí o nosso terceiro ponto do ciclo é: o que eu vou fazer então? Eu vou direcionar a minha atenção ali no áudio para buscar essa informação que vai ser perguntada. Só que, gente, aqui eu tô explicando passo a passo, mas na prova a gente precisa de agilidade. Na prova não dá tempo de falar assim: agora vou fazer isso, agora eu vou analisar as alternativas, agora eu vou... Não, tem que ficar automático. Como que a gente faz isso ficar automático? Praticando. Praticando. Certo? É uma estratégia que existe, é uma estratégia que funciona, mas assim como todas as outras, precisa de prática. Quanto mais vocês praticarem, mais esse processo ali de avalia a alternativa, direciona o foco, fica mais automático. E aí uma outra coisa que vocês podem fazer também para os áudios longos é tentar acompanhar as perguntas na ordem que vocês estão ouvindo. Porque as perguntas são feitas... Ixi, o interfone tocando, gente. Acho que vai ficar tocando. Então, seguinte. Tá muito alto o barulho? Tá muito alto o barulho? Ou não? Tá dando pra aguentar o interfone tocando? Senão eu vou lá atender. Seguinte. Então, outra coisa que a gente pode fazer é... Parou. Outra coisa que a gente pode fazer é acompanhar as perguntas à medida que a gente tá ouvindo o áudio. Na prova remota, gente, vocês não conseguem clicar nas alternativas enquanto estão ouvindo, tá? Mas, o que acontece? As informações, as questões ali que você vai responder,
são feitas na ordem em que as informações aparecem no texto. O que isso significa? Que provavelmente a resposta da primeira pergunta está mais no início do áudio. A resposta da segunda pergunta está um pouquinho mais para baixo. A resposta da terceira pergunta ainda mais para baixo e assim sucessivamente. Então, em teoria, as perguntas são feitas na ordem em que as informações aparecem no áudio. Então, se você consegue acompanhar esses grupos ali de alternativa enquanto você escuta e consegue fazer antecipação, automaticamente você já vai selecionando, filtrando as suas alternativas, para que quando o narrador faça a pergunta, você já tenha feito uma primeira filtragem. E aí você não vai ter que ler todas as 4 alternativas, porque você já sabe mais ou menos o que ia ser perguntado. Você já prestou ali atenção, já direcionou a sua atenção para aquela informação, certo? Então essa é a forma que a gente tem de lidar com os áudios longos. Infelizmente, e aí essa é uma parte ruim assim dos áudios longos, eles têm muito menos estratégias do que os áudios curtos, porque de fato eles vão focar na compreensão. Então o que a gente precisa fazer é entender quais são os pontos-chave ali dentro do áudio para poder direcionar a nossa atenção, certo? Tá rendendo, hein, gente? Eu achei que ia ficar assim, ó, meia horinha. Já tô aqui há 1 hora e nem terminei. Tá rendendo. Oi, Mari. A Mari tá aqui? Deixa eu ver. Opa! Não consigo clicar, gente. Essa unha é muito grande, socorro. Ah, outra Mari. Tem outra Mari aqui, que não é a Mari Pena. Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Dúvidas sobre o listening? Se não, a gente vai avançar para ver pelo menos uma de cada uma das outras sessões, viu? Por conta do tempo. Gente, eu me empolgo falando, viu? Eu me empolgo, eu quero ficar explicando tudo nos mínimos detalhes. Mas é isso então. Para a sessão de listening, então, a gente comentou sobre os áudios longos, que era a dificuldade de vocês. Na parte de estrutura e expressão escrita, quais são as dificuldades que vocês têm? Me contem aqui, para ver se eu ensino o que eu preparei ou se eu adapto para as dificuldades de vocês. Digam aí quais são as dificuldades na parte de estrutura e expressão escrita. Vou esperar vocês responderem. Deixa eu ir acompanhando aqui, deixa eu riscar as coisas que eu já falei. Me digam aí. Cadê, gente? Ponto. Quais são as dificuldades de vocês na parte de estrutura e expressão escrita? Ou não tem dificuldades nessa parte? Me contem aí. Elô, Fábio, Rafa. Seguinte. Uma das coisas que a gente precisa saber sobre a parte de estrutura e expressão escrita é o seguinte. Nessa sessão da prova, infelizmente, as estratégias, a sessão 2 é de aprendizado infinito. É por conta disso que eu ia dizer. Na sessão 2, infelizmente, lembra da base que eu falei dos 4 pilares? A gente tem conhecimento de inglês, prática, análise da prática e estratégia. Esse ponto aqui, ó, vai pegar muito mais, esse ponto no caso é o conhecimento de inglês, vai pesar muito mais do que as estratégias, certo? Novamente, as estratégias ali vão ajudar a gente a lidar com o tempo, que é o que o Fábio tá falando que tem mais dificuldade, mas o conhecimento de inglês, da estrutura da língua, vai pesar muito mais nessa sessão. Então foquem bastante
no conhecimento dos conteúdos que são cobrados ali, e aí sim vocês começam a trabalhar em aplicar esse conteúdo no tempo da prova. Então eu vou falar aqui com vocês algumas coisas que vocês podem observar nessa sessão. E aí não sei como é para vocês, mas por exemplo, a gente tem a parte de estrutura, que é onde nós vamos completar as lacunas, e nós temos a parte de expressão escrita, que é onde nós precisamos identificar os erros, certo? É comum, isso não é regra, tá, gente? Porque cada um vai ter uma dificuldade diferente. Mas é comum que vocês tenham mais dificuldade na segunda parte. Porque na primeira parte, o que acontece? Vocês têm a lacuna e vocês recebem 4 opções para completar. Então, mesmo que você não tenha, assim, tanto consciência, né? Tanta consciência do conteúdo que está sendo cobrado, você tem opções para testar. No fundo, quem já estudou inglês, nem que seja por pouco tempo, tem uma memória meio inconsciente, meio intuitiva. De às vezes ver uma coisa, tenta encaixar a alternativa e fala assim, não, isso aqui tá meio esquisito, parece que não tá encaixando. Às vezes você não sabe como explicar teoricamente. Você não lembra conscientemente da teoria por trás daquela regra. Mas aquela memória lá no fundinho faz você pensar assim, não, acho que essa alternativa aqui tá encaixando melhor do que a outra. Então, querendo ou não, ter alternativas ali pode dar um empurrãozinho assim. Não é o ideal, tá, gente? O ideal é, de fato, a gente dominar a estrutura, entender o que está acontecendo ali para poder analisar as questões. Na parte 2, que é a parte de identificar o erro, o que vai acontecer? Nós não temos alternativas. Beleza, eles grifam ali uma palavra ou expressão e você precisa saber se ela está sendo utilizada de forma certa ou errada. E tem muita gente que às vezes essa memória lá de inglês falha e você vê uma coisa e fala, não, mas isso aqui tá parecendo que tá certo, eu não tô conseguindo achar um erro. E ao mesmo tempo que você não consegue sentir que aquilo tá errado, você não tem outras alternativas para testar, para falar assim, agora fez mais sentido ou fez menos sentido e etc. Então acaba que geralmente é comum ter um pouco mais de dificuldade na segunda parte. E aí, não achem que a segunda parte é onde estão as questões mais difíceis. Não necessariamente. Tanto na parte 1 como na parte 2, as questões estão organizadas por nível de dificuldade. Então, tem questão difícil também na primeira parte. Na primeira e na segunda. Tem questão intermediária na primeira e na segunda. Tem questão básica na primeira e na segunda. Então, não é só no final que vai ter pergunta difícil, no final da sessão. Na primeira parte ali de completar, vocês também têm. Tá bom? E aí, pensando nessa segunda parte, que é geralmente onde vocês têm um pouquinho mais de dificuldade, o que a gente pode considerar primeiro? O que não é considerado erro nessa segunda parte ali da sessão, pra gente não ficar analisando coisa perdendo tempo. Eu não sei porquê, mas tem gente que cria uma teoria da conspiração de que acha que na prova eles vão cobrar, tipo, pontuação. Ah, vai ter uma vírgula faltando. Ah, vai ter uma palavra escrita errada. Enfim, não existe isso na prova, gente. Não existe, tá? Fiquem despreocupados. Não tem erro de pontuação, não tem erro de grafia, então uma palavra faltando letra, com letra a mais, etc. Não existe isso. Não existe eles colocarem uma palavra inventada ali, então nada disso é considerado erro. Nada disso é algo que você precisa ficar buscando ali na prova. Qual é o nosso foco nessa segunda parte especificamente? Avaliar se tem palavra sobrando. Ah, então tem um artigo a mais,
tem um conectivo a mais, uma preposição a mais. O que está sobrando ali naquela estrutura? Pode ser o que está grifado, certo? Ou o que é que está faltando ali naquele grifo? Tá faltando um artigo? Tá faltando uma preposição? Tá faltando um conectivo? Um verbo? O que tá faltando ali? Então, geralmente, o que a gente analisa? O que tá sobrando? O que tá faltando? Palavras trocadas. Então, é muito comum eles cobrarem o uso de make e do na prova. Ah, então tem um make aqui grifado, mas deveria ser o do. Então, palavras trocadas. Geralmente, existem outros tipos de erro, tá? Mas geralmente são esses três. Palavra sobrando, palavra faltando e palavra trocada. Não fiquem procurando por pontuação, grafia e etc. Nada disso. E aí, tem duas coisas, eu até anotei aqui para falar com vocês, dois conteúdos que têm aparecido com frequência nessa segunda parte da prova, que é a concordância de sujeito e verbo. Então, às vezes, o verbo está concordando de forma errada com o sujeito e esse verbo vai estar grifado. Tem aparecido bastante. Singular e plural também tem aparecido bastante. Então, tem uma palavra ali que está no singular, mas deveria estar no plural. Ou tem uma palavra no plural e deveria estar no singular. Isso também tem aparecido bastante. Formação de palavras. Eu ia falar 2, estou falando 3. E eu espero muito que vocês estejam anotando isso, gente. Eu espero muito. Formação de palavra tem aparecido muito nessa segunda parte da prova. Então, a gente tem happy e happiness. Um substantivo e um adjetivo. Aí eles colocam o adjetivo grifado para você identificar que está errado. Que naquela posição ali deveria ser o substantivo. Ou eles colocam o substantivo onde deveria ter um adjetivo ou um advérbio e etc. Então, falei pelo menos 3 conteúdos que têm aparecido com frequência nessa segunda parte da sessão, que é a parte de expressão escrita. E aí, o que vocês podem fazer? Observar os próprios grifos. O que tem antes dessa palavra que está grifada? O que tem depois dessa palavra que está grifada? Quais são as palavras que apareceram juntas ali no grifo? A ordem delas está correta? Qual vem primeiro? Qual vem depois? Eles não estão focando tanto no todo, como é o caso da primeira parte. Eles estão focando mais nesses pontinhos específicos. Então, nem sempre vai ser necessário ficar analisando a estrutura inteira na parte de expressão escrita. O que é totalmente fundamental na parte de estrutura, por exemplo. Sim? Dúvidas? Contem aí. Deixa eu ver aqui quem tá. Meu Deus, meu dedo não tá... O celular não tá reconhecendo o dedo. Me contem suas dúvidas aí, pessoal. Eita! Ah, agora eu tô vendo. Quem tem dúvidas nessa parte, se não tiver, a gente fala uma de reading. Então, ó, falei de coisas que vocês devem buscar, o que vocês não devem buscar, quais são os conteúdos que têm aparecido, o que vocês podem observar, enfim, bastante informação aí sobre a seção 2, sobretudo sobre a parte de expressão escrita. É aconselhado ler os grifados primeiro e depois a frase completa? É uma boa estratégia, Fábio. É uma boa estratégia começar pelos grifos. Nem sempre vai ser suficiente, tá? Mas começar por eles é uma boa estratégia. Porque aí você não perde tanto tempo. Porque se o erro estiver ali logo no grifo, você já consegue identificar. Agora, se o erro não estiver... Não, como é que eu digo isso? Não é que o erro não vai estar no grifo, né? Porque a gente está buscando o erro. Mas às vezes
para você entender aquele erro ali, você vai precisar analisar a estrutura toda, como é o caso de concordância. Eu só consigo entender que a concordância daquele verbo grifado está errada se eu observar onde está o sujeito. Comece observando os grifos. Se você não achar o erro de cara, aí dá uma olhada na estrutura toda. Tá bom? E aí, pra gente fechar, na parte de leitura, existem pelo menos 10 tipos de pergunta diferente. Não significa que toda prova vai ter esses 10 tipos, que todo texto vai ter uma questão de cada tipo. Isso pode variar bastante, tá? Mas um dos tipos de pergunta, eu resolvi falar sobre ele hoje porque é algo que eu nunca tinha comentado aqui no Insta, nem em post, live, nem nada. Que são as perguntas de identificação de informação. Para quem já fez a prova, ou para quem está estudando e sabe mais ou menos, já viu o exemplo de questão e tudo mais, são aquelas questões em que as alternativas são números de linhas. Já viram essa questão? Tipo assim, ó. Onde no texto o autor mencionou a vantagem de X coisa? E aí as alternativas são números de linhas. Tipo, linha 4 e 5, linha 7 e 8, linha 10 e 11, etc. Esse é o tipo de questão, né? De localizar a informação. Esse é um tipo de questão, gente, que eles estão praticamente pegando na mão de vocês, falando assim, olha, vem cá. Eu tô te levando para a resposta. Não sai daqui. Não vai olhar um outro parágrafo, uma outra frase que não está mencionada aqui. Eles pegaram na mão e levaram vocês para a resposta. Porque eles já te deram ali 4 frases do texto. Vamos supor que o texto tem 15 frases. Eles já te deram 4. A resposta só pode estar em uma dessas 4. Não tem por que ficar rodando o resto do texto. Só que para a gente não perder tempo, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a busca por palavra-chave, que é uma das coisas mais úteis dentro da seção de reading. O que seria essa busca por palavra-chave? A gente identifica ali no nosso enunciado, na nossa pergunta, quais são as palavras mais importantes daquela questão e nós vamos procurar essas palavras naquelas linhas que foram indicadas nas alternativas. A gente não precisa procurar no texto inteiro, basta procurar nas linhas que foram indicadas. E aí, não é para ficar lendo as 4 linhas detalhadamente. O que vocês vão fazer? Selecionaram ali as palavras-chave, vai para essas linhas, só corre o olho assim, passa o olho rapidinho para ver se aquelas palavras ou sinônimo delas apareceram ali. Se aquela palavra que está na pergunta não apareceu em uma daquelas linhas que está mencionada, já descarta essa opção. Tem que ter aparecido exatamente a mesma palavra ou, no máximo, um sinônimo. Se não apareceu nem a palavra, nem o sinônimo em uma dessas linhas, dessas frases que eles deram ali na alternativa, nem precisa de ler aquela frase. Porque a resposta é uma paráfrase do texto. Então, ali vocês já ganham tempo. Se aquela palavra ou um sinônimo nem apareceu, não para ler aquela frase. E aí uma dica extra, que na verdade é mais um chamado de cuidado, é em relação a mais de uma alternativa que tem o mesmo número. Por exemplo, alternativa A, linha 4 e 5. Alternativa B, linha 5 e 6. Percebe que as duas tinham o número 5? 4, 5, 5 e 6. E aí, vamos supor que você achou aquela informação na linha 5. E aí você fala, caramba, e agora? Eu marco a A ou eu marco a B? Porque as duas têm 5. O que vocês vão considerar?
O primeiro número antes do hífen é o número da linha em que a frase começa. E o último número é o número da linha em que a frase termina. Então, aquela informação ali que apareceu na linha 5, a frase em que essa informação aparece começou na linha 4 ou começou na linha 5. E aí vocês têm que observar a pontuação. Cuidado para não se confundir em relação a isso. Porque parece muito simples, mas no momento de desespero ali da prova, de correria, pode acabar atrapalhando vocês. Ju, seja bem-vinda, Ju. No listening remoto, as alternativas aparecem assim que o áudio começa? Sim, mas você não consegue clicar nessas alternativas, tá, Ju? Elas aparecem na tela. Assim que o narrador fizer a pergunta, é que elas vão estar liberadas para clicar. Então, mesmo que você esteja ouvindo, ainda não dá para clicar. Até onde eu tô sabendo, tá? Por nada. Porque a prova sofreu, pelo menos o sistema de aplicação, sofreu uma atualização em setembro, por aí, setembro ou outubro. E eu vou fazer de novo a prova esse ano pra ver como tá, mas tava assim, viu? Aparece na tela, você não consegue clicar, só consegue na hora que o narrador faz a pergunta. Por nada. Certo, pessoal? Dia 16, Ju? Ixi, tá pertinho. É a primeira vez ou você já fez alguma outra vez? Me conta aí a sua situação. É a primeira vez? Ah, que bom! Que bom saber disso. O objetivo, então, tá sendo alcançado com sucesso. Você já fez paper e agora vai fazer remoto, é isso? Acho que é, né? Pelo que eu entendi. Fica tranquila, porque assim, é exatamente a mesma prova. A diferença é só o sistema do computador. Mas é bem intuitivo também, não tem nada demais não, tá? Pode ficar bem tranquila em relação a isso. Bem tranquila mesmo. Tem live aqui também falando sobre a prova remota. Você falou que as lives ajudaram, talvez já tenha visto essa. Tem uma live sobre a prova remota, se não tiver aqui tá no YouTube também. Mas é bem tranquila a prova remota. Depois me conta, depois me manda mensagem quando fizer. Espero que dê tudo certo. A sua prova é pro PDSE também? Falando também porque eu sei que o pessoal que tá aqui é da CAPES, né? Do edital da CAPES, do doutorado. O seu é pro doutorado também? Unesp. Ah, pra comprovar a proficiência, tá? Perfeito. Me contem aí, pessoal, se tem mais dúvida. Se não tiver, a gente vai encerrar. Rendeu bastante, hein? 1h20 de live. Eu acho que eu tô pegando gosto de fazer live. Bens a Deus. Falando igual pobre no sol. Deixa eu pôr isso aqui. Falando demais. Quem fizer anotação, me marca aí pra eu ver. Pra eu compartilhar. Então, só alguns lembretes aqui pra vocês. Quem chegou depois e perdeu o início da live. Primeiro lembrete, as nossas lives agora são fixas. Toda terça-feira às 14 horas tem live aqui no Insta. E assim que acabar, eu vou compartilhar no feed, vou compartilhar no YouTube também, porque para assistir a gravação eu acho que fica melhor. Por nada, Elô, Rafa, por nada. Sejam bem-vindas. Então toda terça tem live aqui às 14. Lá na comunidade eu divulgo o link das aulas quinzenais gratuitas, acontecem pelo Zoom e as aulas não ficam salvas, elas só ficam salvas para quem está participando dos cursos comigo. Então, quem é meu aluno, tanto do curso ao vivo quanto do curso gravado,
tem acesso à gravação de todas as aulas gratuitas que acontecem na comunidade. Quem não é, só dá para acompanhar no ao vivo, tá? Que mais? Falei sobre o aumento da prova, né? Quem não comprou aí, ó, preço atualizado da prova a partir de hoje, dia 3 de janeiro, R$ 629,20. Quase R$ 60 de aumento. Mais um belíssimo motivo para não fazer a prova sem se preparar. Último recado, dia 6 agora, eu abro as vagas, 10 vagas para o curso completo ao vivo. Então, quem tiver interesse, o link da lista de espera está na bio. E no dia 10, somente de 9 da manhã às 9 da noite, eu abro as inscrições do curso gravado, que é o curso de estratégias. Então, além das que eu comentei aqui, vocês vão ver lá 28 estratégias. E quem se inscrever no dia 10 vai ter uma mentoria comigo com 4 horas de duração no dia 21 de janeiro, pra gente revisar todas essas estratégias do curso e ver mais alguma. No total são 33 que a gente vai ver no encontro ao vivo do dia 21. Tá bom? Se tiverem dúvidas, eu tô à disposição, podem deixar no comentário ou me mandem uma mensagem também. Beijo pra vocês, bom final de terça e até mais. Tchau, tchau!